Aumento do número de processos, juízes e servidores insuficientes, sistema processual burocrático, uma sociedade que exige justiça rápida e eficaz e estabelecimento de metas exageradas. Segundo o CNJ, tudo isso junto tem prejudicado a qualidade das decisões judiciais, trazendo como consequência juízes estressados e com autoestima baixa pela sensação de não atender à expectativa da sociedade. Preocupado com essa realidade, o CNJ resolveu criar o Programa de Valorização da Magistratura para debater soluções que melhorem a atuação do judiciário sem penalizar as pessoas dos juízes. Florianópolis foi escolhida para o lançamento do programa, que contou com a participação dos dirigentes do Judiciário dos 3 estados do Sul. As discussões que se darão neste dia servirão como um primeiro passo, dentre tantos outros, na busca, então, do aperfeiçoamento sempre do Poder Judiciário e da valorização da magistratura. Eu posso garantir aos senhores, depois de 30 e poucos anos de profissão, como advogado, que eu só fui feliz, eu só tive satisfação nos meus trabalhos quando meus clientes foram julgados por juízes felizes, por juízes de bem com a vida. Quando peguei juízes amargurados, meus clientes tiveram problemas. Então, esperamos que esse programa possa servir de um alento, de um novo estímulo para buscar soluções, para unirmos os braços e para juntos nos fazermos mais fortes e unidos. Após a abertura, foi apresentado oficialmente o programa e, em seguida, abriu-se o debate com 4 painéis sobre os temas propostos para discussão: produtividade numérica versus qualidade, o magistrado e a coletividade, comunicação da justiça e formação dos juízes. À tarde, os participantes se dividiram em grupos para discussão e elaboração de propostas. A experiência essa de vocês das casas da cidadania me parece que seria uma coisa assim muito boa de ser passada. Eu acho que o conjunto de assessoria de comunicação dos tribunais sofre viralmente da mesma cultura, por resquício de cultura da própria justiça. Não poderia ser diferente, porque a gente não é uma ilha lá dentro. Quem é que vai perder tempo fazer uma inspeção judicial, não sei o quê, fazer um trabalho externo, coisa assim, se tu tem que resolver prazos, tu tem que produzir números. Há uma incompreensão da sociedade a respeito desse papel. Atribuem ao juiz responsabilidades que não são dele normalmente. A magistratura passa a ter um papel fundamental na proteção dos direitos fundamentais, isto é, aquelas garantias constitucionais de acesso universal à saúde, à educação. Isso é deslocado para o Poder Judiciário na atualidade em função da ausência de estrutura ou da incapacidade de atendimento por parte da agência executiva. Há muitas demandas, por quê? Porque há falhas de outros poderes, basicamente do executivo ou de empresas privadas de grande porte, que descumprem a lei, que obrigam o cidadão a procurar o Poder Judiciário para restabelecer seu direito. O Estado, o próprio Estado, né, ele é talvez o maior cliente, se a gente pensar em termos de justiça em todo o Brasil, individualmente. Este processo acaba criando um desgaste muito grande ao Poder Judiciário, primeiro porque não foi estruturado para isso, segundo porque na montagem dos seus orçamentos isso não é levado em conta, e terceiro, e a parte principal, é porque a magistratura determina os cumprimentos, retornando isto ao Executivo e a agência executiva permanecendo com a mesma incapacidade de atendimento e sem um plano macro de planejamento estratégico de solução disso. O grande problema que eu vejo é a própria estrutura do Poder Judiciário. Como é que está organizado hoje o Poder Judiciário? Ele está organizado para resolver conflitos individuais. Só que nós temos que mudar a estrutura para tentar resolver os conflitos coletivos e atacar as causas que estão gerando tantos conflitos. Então a morosidade hoje ela não se dá por culpa dos magistrados, ela se dá muito mais em função de um sistema judicial ultrapassado, voltado para o não cumprimento do sistema legal, ou seja, você tem N formas de não cumprir o que foi decidido. Isso frustra a parte, frustra o advogado, frustra o magistrado, frustra o servidor, frustra a sociedade. E, novamente, o direito se esvai pelos dedos nessa situação. A justiça vai percorrendo, vai corroendo a nossa atividade.
não é? E aí a gente começa a trabalhar por trabalhar. Um dos juízes que mais produzem no mundo são os brasileiros. Isso não é mostrado. A quantidade é tão grande de processos que hoje nós temos até problema também na qualidade já. Eu acho que o judiciário realmente tem que dar satisfações à sociedade. Talvez o que nós pudéssemos questionar é a forma como essas cobranças têm sido feitas, apenas no critério, na questão da quantidade, nem sempre da qualidade. Foram 22 milhões de sentenças proferidas pelos magistrados brasileiros no ano passado, né? Então a gente tem 42 sentenças por minuto sendo proferidas no Brasil, resolvendo litígios, absolvendo inocentes, mandando para a cadeia criminosos, salvando vidas, enfim. Na Alemanha, por exemplo, há um juiz para cada 6 mil habitantes. Então, mais ou menos essa a proporção. No Paraná, nós temos determinadas regiões do estado onde há um juiz para cada 27 mil habitantes. Então, sem a menor sombra de dúvida, se nós dobrássemos hoje a quantidade de juízes, essa prestação jurisdicional, o serviço judiciário, seria muito melhor, muito mais qualificado. Só que nós esbarramos com um problema sério, que é o orçamento. E sem orçamento... Hoje se vê muito, principalmente na Justiça Comum Estadual, os estagiários tomando conta, né? É bom, e o que está acontecendo? Eles não estão lá para aprender como deveria ser o estagiário. Estão sendo utilizados como mão de obra barata, né? Faz o mesmo trabalho do servidor, e acho que isso é um prejuízo. Se os estagiários resolvessem parar, o Poder Judiciário entrava em colapso no estado do Rio Grande do Sul. O magistrado, não que ele precise se comunicar melhor, mas ele precisa se fazer entender melhor. Ele pode continuar sendo o mesmo magistrado laborioso, trabalhador de sempre, mas ele precisa com que a mensagem dele chegue de uma forma clara para a sociedade, que é, afinal de contas, quem paga o salário de cada um deles. Mas a comunicação também não pode ser vista como vai salvar e vai ajudar a valorizar a magistratura. Não, a comunicação não salva, mas ela deixa claro, ela explica o potencial e a verdade sobre os fatos. Não adianta simplesmente se esconder de trás de um biombo, porque numa sociedade democrática, moderna como a que nós vivemos e complexa que nós vivemos, a comunicação se tornou uma ferramenta-chave para que esse processo fique claro para todos. A verdade é que a sociedade mudou, o judiciário mudou, o juiz também tem que mudar. O juiz tem que ser muito mais aberto. O juiz Torre de Marfim, que não fala, que não conversa, que não se expõe, é um juiz que não cumpre a função social fundamental, que é dar à sociedade conhecer quem são as autoridades judiciárias que estão decidindo sobre a sua vida. É por isso que os tribunais precisam ter, não uma tática de comunicação, não só uma estratégia de comunicação, precisa ter uma política de comunicação, de modo que quando se for fazer qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer programa para a sociedade, se coloque também uma preocupação em tornar claras as suas decisões, as suas iniciativas. Então, nesse encontro, na verdade, mostra isso, que o judiciário deve se abrir, o judiciário deve tomar consciência das suas mazelas, aceitar as críticas se for o caso, mas deve também pregoar e divulgar as suas qualidades, mostrar quanto trabalha com um judiciário avançado, com um judiciário que trabalha como nenhum outro judiciário do mundo, e mostrar a sociedade como é. E, na verdade, se ele quer ser valorizado, ele deve se comunicar com o público. No final, as propostas de cada grupo foram apresentadas e submetidas à apreciação e aprovação. Toda aquela formação humanística, toda aquela formação interdisciplinar que hoje norteia o rol de necessidades de um magistrado, interação com a mídia, conhecimento das realidades sociais, etc., para não me alongar muito, tudo isso também tem que ser incluído nesse currículo das escolas. A proposta no sentido de que o CNJ deve orientar os órgãos do judiciário nos estados a conjuntamente trabalharem pela construção de uma TV judiciária em cada estado. Então, esperamos que esse programa possa servir de um alento, de um novo estímulo para buscar soluções, para unirmos os braços e para juntos nos fazermos mais fortes e unidos. Bom, muito obrigado a todos.